Preço do Bitcoin é 88.888 dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, em reais 492 mil reais, ainda abaixo dos 500 mil reais, mas vem subindo aí devagar nos últimos dias. Se a gente pegar aqui nos últimos dias, a gente vê que ele subiu ali para a faixa dos 88 mil dólares e está se mantendo relativamente bem nessa posição. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre dois posts bem interessantes lá do Twitter, agora o x.com, mas antes de começar, já deixa o like, clique no sininho e também considere fazer parte da área de membros, apoiando financeiramente o canal e também tendo acesso ao conteúdo exclusivo aí para a área de membros do canal. Então, um post aí do Felipe Demartini, abre aspas, Bitcoin no Quantile 28.4, traduzindo, historicamente, 71,6% do tempo, o Bitcoin valia mais do que agora, e 25% abaixo da tendência de longo prazo. Isso se chama desconto aí, né? É claro que um disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas é basicamente uma linha de tendência do Bitcoin ajustada aí, né, com o tempo, e aqui a gente tem vários quadrantes, é como se fosse um Bitcoin Rainbow Chart. E segundo esse indicador, essa linha de tendência, o Bitcoin parece estar bastante descontado, o que não é nenhuma novidade, diga-se de passagem, quando a gente olha aí para vários indicadores que a gente vem mostrando aí. A gente já mostrou algumas vezes o Bitcoin Rainbow Chart, mas também quando a gente olha para CoinMarketCap, quando a gente olha para Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, quando a gente olha para o Mayer Multiple, né, o múltiplo de Mayer, e quando a gente olha, por exemplo, para o MVRV, a gente vê que o preço do Bitcoin está longe de estar muito esticado, certo? Que é o que geralmente a gente vê próximo de períodos de muita valorização, máximas históricas e por aí vai. E mesmo com o preço estando aparentemente descontado segundo vários indicadores, ainda estamos em um preço relativamente alto historicamente, né, 88 mil dólares. E quando ele fala aqui que o preço historicamente sempre esteve mais baixo, ou na maior parte do tempo mais baixo segundo essa linha de tendência. Então vamos dar uma olhada aqui, né, o que significa o Bitcoin no Quantile 28.4. A gente está olhando para o preço do Bitcoin relativo à própria história ajustado pela tendência de longo prazo. Então é justamente aquele ponto, né, 71% do tempo histórico, o Bitcoin esteve mais caro, mais esticado do que agora em relação à tendência mostrada. Isso não significa que o Bitcoin está barato em termos nominais absolutos, né? E nem que ele não pode cair mais. Significa apenas que, estatisticamente, ele está descontado versus a sua trajetória histórica. É realmente interessante observar essas linhas de tendência para, no mínimo, ter uma noção aí um pouco de ciclos e dessa tendência que o preço está seguindo e tomar decisões aí um pouco menos emocionais, né? Um pouco menos baseadas na emoção. Bom, historicamente, regiões de 20% a 40% abaixo da tendência costumam ser zonas de acumulação e fases de assimetria positiva, ou seja, risco baixo e retorno potencial alto. E não são necessariamente um fundo exato, um ponto de reversão imediato, mas são zonas onde o payoff histórico melhora muito. Isso importa por todo o contexto que a gente vem mencionando em vários vídeos, né? ETFs absorvendo oferta, mineradores vendendo menos, instituições voltando a comprar e liquidez global pressionando para cima no preço médio. Ou seja, o preço abaixo da tendência, mas fundamentos melhorando, é um cenário muito interessante, é o tipo de combinação que historicamente antecede bons ciclos, certo? E realmente a gente está tentando analisar todo tipo de informação, de gráfico, de dado, de notícia, as ruins e as boas, e entre aspas, né? Porque é aquela velha história, para muitas pessoas aí, inclusive que acompanham o canal, o preço do Bitcoin cair e termos satoshis mais baratos é algo muito bom. De qualquer forma, analisando as duas perspectivas, realmente na perspectiva mais bullish parece a que faz mais sentido, a não ser que a gente tenha uma correção econômica aí generalizada em vários ativos, como a gente teve, por exemplo, em abril, aí sim, tudo cai, inclusive o Bitcoin, né? O Bitcoin ele é vendido como um ativo de risco ainda. O mercado financeiro, de uma maneira geral, tem essa percepção sobre o ativo, independentemente se a gente gostar ou não disso. Bom, então realmente o cenário bullish parece mais claro.
uma frase aqui, né, um argumento. O Bitcoin está no quantil 28 da sua história, cerca de 25% abaixo da tendência de longo prazo, e isso não garante fundo, mas historicamente marca regiões onde o risco marginal diminui e a assimetria melhora. E vamos dar uma olhada aqui em uma outra característica interessante, que é o famoso varejo aí do Bitcoin. E aqui a gente tem o Google Trends, né, de pesquisas aí pelo termo criptomoeda, Bitcoin e outras shitcoins aí, né, e aqui o post então do Felipe De Martini falando sobre isso, abre aspas, né, o varejo sumiu do Bitcoin, o varejo percebe quedas como risco e o holder percebe como oportunidade, é exatamente o que a gente estava falando agora há pouco, que para muitas pessoas que acompanham o canal, quando o preço cai, é ótimo, né? Porque eles têm acesso a satoshis mais baratos. Então, para quem está querendo acumular Bitcoin, dado que os fundamentos não mudaram, né? Considerando essa premissa, aí uma queda de preço é muito bom. Isso serve para qualquer ativo onde os fundamentos permanecem bons, o preço caindo é excelente. E o holder, então, percebe como uma oportunidade essa queda de preço. É a mesma história de sempre, quando o barulho some, a assimetria aparece. E é muito interessante, né? Boa parte dos investidores sardinha, eles procuram um ativo quando todo mundo está falando sobre isso. Aqui a gente tem, né, o preço do Bitcoin, é claro, ajustado, e a gente observa que a procura pelos termos criptomoedas, Bitcoin e outras shitcoins, aumenta muito quando o preço do Bitcoin está próximo do máximo. Aconteceu várias vezes ao longo da história e a história vem se repetindo. Então, quando todo mundo está falando sobre o ativo, todo mundo está pesquisando sobre o ativo, geralmente é aí que as sardinhas entram e os holders de longo prazo fazem exatamente o contrário, ou seja, esperam o preço cair para adquirir, para aumentar suas posições em bons ativos, né? Google Trends, né, não é a mesma coisa que preço ali, né, claro. Então, geralmente a pesquisa explode aí quando o preço se valoriza e evapora na correção. E o preço, né, segue subindo mesmo quando o interesse cai, e isso é transferência de mãos, varejo para holders institucionais. A frase-chave aqui dessa questão seria quando o barulho some, a assimetria aparece, ou seja, menos buscas igual a menos FOMO igual a menos comprador fraco, e menos comprador fraco igual a menos pressão vendedora em quedas. E é exatamente nesse ponto em que o holder compra, institucional escala e varejo desaparece. Voltando aqui para o post, é interessante, e isso vai formando aí os patamares de preço no Bitcoin. Pensa da seguinte forma, deixa eu abrir novamente aqui o preço do Bitcoin. Vamos colocar nos últimos 5 anos aqui para ficar fácil de visualizar aqui, né? Então observe o seguinte, eventualmente acontece uma euforia e as sardinhas entram, certo? E eventualmente até grandes players, grandes holders aí se desfazem de algumas posições, o preço começa a cair, o mercado entra em medo, todas as sardinhas são limpadas do mercado. Vamos aumentar um pouco, dar um out aqui, né? As sardinhas saem do mercado e conforme as sardinhas saem do mercado, holders compram. Aí cria-se um certo FOMO, novamente o preço cai e no fundo holders compram. E assim vai, né? Então os holders de longo prazo formam os fundos do Bitcoin e as sardinhas acabam dando esse efeito aí exponencial, mas são mãos fracas que eventualmente vão acabar se desfazendo do Bitcoin. E o que vai formando esses fundos aí para o Bitcoin são os holders de longo prazo, grandes instituições que compram sem pensar em vender no curto prazo, e isso vai elevando ao longo do tempo o preço do ativo, sendo ele um bom ativo, vai colocando o ativo com cada vez topos maiores e fundos maiores também, e é o que a gente observa com o Bitcoin também acontecendo nesse sentido. Então o erro clássico aí das sardinhas do varejo é comprar na confirmação e o holder, né, o smart money, digamos assim, compra no desconforto. Quando a gente fala aí da psicologia de compra, então o pequeno investidor ele vai comprar quando todo mundo está falando sobre isso e já validaram um ativo. Então vocês se lembram aquela época em que todo mundo estava falando sobre fundos imobiliários, renda passiva, né, com fundos imobiliários? Aí sim, o sardinha esperava esse momento, a validação aí, todos os analistas, todos os consultores estavam falando sobre o assunto, o sardinha vai lá e compra sempre atrasado. Por outro lado, o holder, o smart money, digamos assim, ele estuda a tese antes das massas, ele não deixa para pesquisar sobre o ativo, entender a tese depois que todo mundo já entendeu. Ele procura bons preços, pensando no longo prazo, entendendo os fundamentos do ativo. Ele não compra só porque todo mundo está falando, o ativo está aparecendo aí nos principais canais do YouTube, ele compra porque ele entendeu a tese
e ele pensa que no longo prazo pode ser um bom ativo para compor seu portfólio, né? Queda então pode ser igual a risco para quem não atende o ativo e queda pode ser igual a oportunidade para quem entende o ciclo e quem entende o ativo. Não é apenas psicológico, é estrutural. Então, varejo some quando o risco parece maior e é exatamente quando a simetria melhora. Sempre foi assim. E Google Trends caindo não é bearish, é sinal de que o comprador marginal saiu. Historicamente, isso melhora a simetria, faz com que holders de longo prazo, smart money e baleias institucionais entrem e aumentem um pouquinho ali o patamar de fundo do Bitcoin. E voltando aqui, é basicamente o que a gente vem observando aqui nesse ciclo. A gente tem fundos cada vez maiores e topos cada vez maiores. Mesmo no anual, com a queda aí de 4,85% no anual, que foi um ano bem ruim, bem pacato aí para o Bitcoin. Não bem ruim, porque já tivemos quedas de 70%, 80%, né? Mas foi um ano, no mínimo, pacato aí para o Bitcoin. E mesmo nesse ano, a gente ainda tem fundos cada vez mais baixos, como a gente teve aqui em 75 mil dólares, e depois só chegou a 80, e topos também cada vez mais altos, né? Passamos os 100 mil dólares, depois corrigiu, depois passamos os 120 mil dólares, corrigiu de novo, e por enquanto estamos aí nesse momento, né? Então vamos ficar de olho. Eu acho que 2026 pode ser um ano muito interessante aí para o Bitcoin, e eu gostei muito dessas análises aí, primeiro sobre a questão ali de mãos fracas e mãos fortes, a diferença da psicologia por trás aí de cada investidor. Então, bons investidores aí, eles pegam bons ativos com preço baixo, e as sardinhas, elas compram quando todo mundo está falando, quando a tese já foi validada e já foi precificado. Não tem assimetria de informação nesse caso, né? E também, quando a gente olha linhas de tendência, indicadores, observem como o preço do Bitcoin está de fato em um patamar bem interessante. Dito tudo isso, claro, não é uma dica de investimentos, não temos como prever o futuro, mas eu estou bastante animado aí para ver o que vai acontecer nos próximos anos, 26, 27. Lembrando, é claro, sempre que nós temos sim uma bomba atômica da crise da dívida em vários países. Nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares, então temos essa bomba atômica, isso pode afetar a economia e gerar uma crise, reduzir liquidez drasticamente no mercado. Então é sempre bom ter isso em mente. O problema é que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, 5, 10, certo? É um problema que vem sendo observado por economistas aí desde pelo menos 2008, com as políticas de quantitative easing, e basicamente ela reside no fato de que as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, né, inevitavelmente. E o Bitcoin, claro, foi criado como alternativa esse sistema falido, mas a gente sabe que em um momento de crise a liquidez seca, e aí ativos voláteis que tem aí negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, acabam sofrendo, acabam compondo caixa aí para quem está precisando. Bom, enfim, eu vou ficando por aqui, então o vídeo de hoje é isso. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo do canal, ainda hoje, né, porque já passou aí da meia-noite. Um grande abraço para quem fica, deixa um like novamente, cliquem no hype, muito obrigado para quem assistiu até aqui, um grande abraço e até breve.